Então é isso. Eu já tenho aqui um desenho limpo e desta vez nós vamos resolver o mesmo exercício, só que tendo como base o processo geométrico auxiliar denominado rebatimento. Das vezes que o teu professor te colocar numa situação em que tu tens de representar a verdadeira grandeza de uma reta, se tratando de um exercício só de reta. Um exercício como este aqui que nós temos diante de nós. Acredita, na maioria das vezes, o processo geométrico auxiliar que tu vais utilizar é a mudança de planos e não o rebatimento. Eu digo isso por causa da questão de gestão de espaço. Em todos os exercícios que tu vais resolver e tiveres que utilizar um processo geométrico auxiliar, saiba que o rebatimento ocupa mais espaço na folha de desenho em relação à mudança de planos. Então, por isso que utilizar a mudança de planos é muitas das vezes mais viável do que utilizar o rebatimento, mas todos os processos são simples. Então vamos lá. Tu vais perceber neste exercício que o processo geométrico auxiliar denominado rebatimento ocupa muito mais espaço do que se nós estivéssemos a utilizar a mudança de planos. Mas vamos lá. Antes de avançarmos, eu quero apresentar os elementos que fazem parte do processo geométrico auxiliar denominado rebatimento. Quando nós falamos de rebatimento, temos que saber que nós temos um elemento chamado charneira de rebatimento. Nós vamos ter os pontos rebatidos e também vamos ter o próprio plano rebatido. Esses são os elementos que nós vamos ter que fazer um tracking durante o nosso processo de rebatimento. Ok, vamos lá começar. A primeira coisa que nós vamos ter de fazer nesse nosso exercício é decidir em que plano nós queremos que essa nossa reta pertença. Porque sim, quando nós falamos do rebatimento na aula anterior, nós explicamos que, na verdade, o que nós fazemos é mexer o próprio plano onde o objeto está assente até interceptar um dos dois planos, seja o plano frontal de projeção ou o plano horizontal de projeção. Quando nós rotacionamos o nosso plano onde o nosso objeto se encontra até interceptar o plano frontal de projeção, nós chamamos de rebatimento para o plano frontal de projeção ou sobre o plano frontal de projeção. Quando nós rotacionamos o plano que contém o nosso objeto até interceptar o plano horizontal de projeção, nós consideramos como um rebatimento para o plano horizontal de projeção ou sobre o plano horizontal de projeção. E neste momento tu deves estar a perguntar, mas nós não temos nenhum plano, essa figura está no espaço e não tem nenhum plano onde ele está assente. Como assim eu vou ter que rotacionar o plano se não tem nenhum plano? Aí é que está. No início da geometria descritiva, nós aprendemos que todo objeto pertence a um plano. Por mais que esse plano não esteja ali evidente, por mais que esse plano não esteja destacado, nós temos de saber que esse objeto sempre pertence a um plano. Se o plano não está definido, nós podemos definir esse tal plano. E é bem interessante porque se o plano não está definido, nós temos a liberdade de escolher em que plano nós queremos que esse nosso objeto pertença. Então, se tratando de uma reta oblíqua, eu sei que ela pode pertencer a um plano de topo, se eu fizer isto. Eu sei que ela pode pertencer a um plano vertical, se eu fizer isto. Também pode pertencer a um plano, vamos lá, oblíquo. Claro, uma reta oblíqua pode pertencer a um plano oblíquo. Também pode pertencer a um plano de rampa, entre outros planos. Nós temos a liberdade de escolher o plano no qual essa nossa reta vai pertencer. Entretanto, eu sempre recomendo a escolha de planos que vão facilitar o nosso trabalho e não planos que vão dificultar ainda mais ou vão adicionar complexidade à nossa resolução. Então, para a resolução deste exercício, nós vamos fazer com que essa nossa reta oblíqua pertença a um plano vertical. Então, nós vamos traçar aqui os traços. Então, aqui vamos ter o H de π. Esse nosso plano onde a reta pertence é um plano π. E aqui nós vamos ter o nosso V de π. Feito isso, nós vamos começar com os processos. Eu falei há pouco tempo sobre os elementos que fazem parte do rebatimento. Falamos da charneira de rebatimento, do plano rebatido e também dos pontos rebatidos. A charneira de rebatimento, de forma padrão, não estou a dizer que é a única forma, é onde o traço principal do plano, que neste caso, quando se trata de um plano
vertical é o traço horizontal, interseta o eixo X. Então, nós vamos prolongar esse nosso traço até onde ele interseta o eixo X. Esta aqui é que é a nossa charneira de rebatimento. Então, uma vez que nós já temos a nossa charneira de rebatimento, nós vamos pegar no nosso compasso e vamos fazer o seguinte. Com a ponta seca do compasso, nós vamos colocar exatamente sobre a charneira de rebatimento e vamos fazer uma abertura até cada um desses pontos que nós queremos rebater. E depois nós vamos traçar um arco até intersetar o nosso eixo X, que é onde está a nossa charneira de rebatimento. Geralmente nós fazemos para o lado oposto, só que se tratando de rebatimento, eu até posso conseguir fazer esse processo utilizando o ponto A, mas quando for para fazer o mesmo processo com o ponto B, esse meu arco vai sair muito fora do desenho. É por isso que eu comentei que este é um processo que nós não vamos utilizar muito, pois ocupa muito espaço. Então, para driblar essa gestão de espaço, eu vou fazer esse processo de traçar esses arcos para o lado oposto, que é o lado que geralmente também tem as suas desvantagens, pois cria muita sobreposição. Então vamos lá. Eu já fiz o processo com o ponto A, agora vamos fazer o mesmo processo, mas desta vez utilizando o ponto B. Então daqui vamos trazer até o eixo X. Feito isso, nós vamos pegar na nossa régua e vamos traçar linhas de chamadas perpendiculares em relação ao eixo X, partindo exatamente de onde esses arcos tocam no eixo X. Vamos traçar uma linha de chamada daqui e vamos até o arco do B. Também vamos traçar uma linha de chamada. Depois, vamos pegar na mesma régua, vamos traçar linhas de chamadas paralelas em relação ao eixo X, a partir dos nossos pontos. Nesse caso, A2, vamos traçar uma linha até interceptar essa linha de chamada que nós traçamos agora perpendicular. Vamos repetir o mesmo processo com o nosso ponto B2, traçando uma perpendicular até interceptar a linha de chamada que nós traçamos agora partindo do arco que sai do B1. Então, onde acontecem essas interseções é exatamente onde nós vamos ter os nossos pontos rebatidos. O que nós fizemos, na verdade, quando nós passamos essas linhas de chamadas, foi igualar ou foi transferir essas cotas para essas nossas linhas de chamadas. Tipo, uma pessoa, se for analisar, vai chegar à mesma conclusão. Vai ver que a cota de A foi transferida para a linha de chamada do A1 e a cota de B2 foi transferida para a linha de chamada do B1. Uma coisa tão simples quanto essa. Então, onde há essa interseção, ou seja, depois de nós passarmos esses valores de cota, nós vamos marcar como sendo A rebatido e B rebatido. Feito isso, nós vamos pegar na nossa régua e traçar a partir de B rebatido até A rebatido um segmento de reta, assim. E já está. Se formos a reparar, eu até posso dar aqui um zoom, que vai tirar um pouco da qualidade da imagem. Vamos ver que existe uma diferença no comprimento entre a reta rebatida e a reta não rebatida. A reta que está rebatida está na sua verdadeira grandeza, por isso que é ligeiramente mais comprida que a reta que não está na sua verdadeira grandeza. Então é isso, eu espero que tu tenhas percebido. Os processos geométricos auxiliares são muito fáceis, mas muito fáceis mesmo. Eu já ia esquecendo de um detalhe. Quando nós fazemos esse rebatimento, quando fazemos este processo aqui de rotacionar os nossos pontos, nós transferimos este nosso plano até intersetar o eixo X. Então, nós temos de colocar aqui que o eixo X coincide com H de π rebatido. Então é isso, é um processo muito simples. Repita o vídeo quantas vezes forem necessárias. A base para tu entenderes o rebatimento e a mudança de planos, eu já deixei neste vídeo. Então, daqui para frente, é só tu praticares, pois a prática é que vai te dar o aperfeiçoamento. Em relação a esses outros cenários, esses outros exercícios, se Deus permitir, nós vamos ver nas próximas videoaulas como é que nós podemos lidar com eles. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os teus colegas, que é para todos vocês saberem sobre os processos geométricos auxiliares e todos vocês passarem de classe. Então é isso, até a próxima oportunidade.